Boa noite, irmãos. Aqui quem fala é o irmão Pablo. Nós iremos dar início ao culto de estudo desta noite. Irei fazer uma oração e após irei fazer uma leitura no livro de Salmos. Oremos. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor Deus, nessa noite. Pedindo direcionamento, Pai, por tudo que será feito, Senhor Deus, pelas palavras, pelos louvores e pelo estudo, Pai amado. Se conosco, Pai. Abençoe nossas vidas, abençoe o teu servo pastor Cláudio e todos nós, teus servos, Senhor. Nós te louvamos. Em nome de Jesus, amém. Bom, irmãos, irei fazer uma leitura no livro de Salmos 148. E tem como título: Toda a criação deve louvar ao Senhor. E diz assim a palavra de Deus: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Amém? Então, nesse momento, nós iremos louvar o nosso Deus com o hino da HCC 198. Amém? A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Ó, olhai, pois vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Vossa culpa já levou, aleluia, Jesus a satisfez na cruz. Sua vida já entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Ó, olhai, pois vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Sua graça nos legou, aleluia, eterna vida lá nos céus. Confiai só em Jesus, aleluia, convertei-vos hoje mesmo a Deus. Ó, olhai, pois vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Proclamai o seu perdão, aleluia, exaltai o grande Redentor. Olhai, pois vivei, confiai só em Jesus. Ele salva o pecador, aleluia, salva até por meio de um olhar. Porque Ele amou. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. Bom, irmãos, nós agora iremos assistir um vídeo missionário, que passou no Fantástico. Acredito que muitos irmãos assistiram, mas é muito emocionante, tá? Espero que todos gostem, Mais um trabalho aí da Igreja Batista da Cristolândia. Amém. Você está vendo essa pessoa? Essa foto foi tirada 5 anos atrás, na Cracolândia de São Paulo. Agora você está vendo essa mulher? O que essas duas pessoas têm em comum? Elas são a mesma pessoa. Essa é a Silvia em 2012 e essa é a Silvia hoje. Como é que pode? Você vai entender agora. Silvia vive no Rio de Janeiro há 2 anos, mas ainda não tinha conhecido a praia. O que você sabe de Copacabana? Sei a música, acho que é a música. Copacabana, princesinha do mar. Princesinha do mar. Eu tô na praia. Tá na praia? Na praia de Copacabana. E
Os pés conhecem a areia. Depois, o mar. Uma saudade. Você deve estar se perguntando por que a gente mostrou a dona Silvia vindo aqui à praia de Copacabana. Mas depois que eu contar a história dela, você vai ver que agora, depois dos 60 anos, é que ela está aprendendo a ver o lado bonito da vida. Esse mundo é muito bonito. Ainda está em tempo de você conhecer. Estou conhecendo. O mundo de Silvia foi por muito tempo sem cores nem beleza. Ela vivia na Cracolândia, no centro de São Paulo, uma região que ela conhece desde muito pequena. Você foi morar na rua com 9 anos? Com 9 anos. Eu era também um daqueles meninos de rua. Virou assaltante. Acabei virando chefe de um desses bandos ao decorrer do tempo. Com quantos anos? Eu já devia ter uns 13, 14 anos já. Aos 18, foi presa e condenada. Eu tinha 8 processos, eu fui condenada nos 8. Por 8 assaltos à mão armada? Nos 8, Foram 25 anos na cadeia. Ao sair, ela só conseguiu trabalho no tráfico. Foi quando eu me viciei, foi fazendo crack. Me joguei na droga e aí foi a derrota total. Depois dos 40 anos de idade, Silvia se perdeu nas drogas e na Cracolândia. Você acredita que essa aqui era a Silvia? Nem parece a mesma pessoa, irreconhecível. Ela tinha até um apelido, a Bruxa da Cracolândia. Nós voltamos com Silvia ao lugar onde ela passou 14 anos. É verdade que te chamavam até de bruxa? De bruxa, já me chamaram. Parecia uma bruxinha, né? E andava muito com a cara fechada. A virada na vida da Silvia aconteceu há 4 anos. Deus é misericordioso. Ele mandou um anjo. Ela apareceu nas minhas costas. Ela veio devagarzinho e quando eu virei para ela, ela me deu um abraço e eu fiquei pensando, falei, como que uma pessoa branquinha, bonitinha, dos olhos verdes, tem coragem de abraçar uma pessoa como eu? O anjo da Silvia se chama Fernanda. Ver ela sentada naquela situação era muito, muito doloroso. E aí eu queria entender o que é que acontecia para que uma senhora daquela idade estivesse jogada naquela situação. O que ela te trouxe com esse abraço? Ela me trouxe esperança, ela me deu vontade de viver, de ficar em pé. Depois de sair das ruas da Cracolândia, a Silvia veio para esta casa, a Casa Rosa, onde acontece a primeira fase do tratamento. E ainda hoje, a história dela serve de inspiração para as outras mulheres que estão internadas aqui. Aqui, na missão religiosa, Silvia passou a se cuidar, a se divertir, completou o ensino fundamental e o médio e não parou por aí. Ela se tornou um referencial porque ela está na faculdade agora. Ela está estudando, ela tem conquistado um espaço muito bacana, assim. Silvia hoje é aluna de teologia no Rio de Janeiro. Seu sonho é ser missionária e ajudar outros como ela. Eu quero ajudar, mas eu quero aprender. Eu quero dar, porque eu estou recebendo muito. Mas o que a ex-moradora de rua tem hoje já é uma conquista. Eu consigo sentir o que é ter paz, né? Eu tenho essa paz hoje. Eu só não sei explicar ela, mas que eu tenho, eu tenho. A paz de contemplar o mar à vontade. Isso que eu mais quero no momento é que as pessoas descubram que é bom viver. E viver bem. E o tempo de bruxa nunca mais. Nunca mais, nunca mais. Bom, irmãos, nesse momento eu dou oportunidade à irmã Fátima, né, que irá fazer a continuidade do momento missionário, né, e logo após o pastor está com a oportunidade com o estudo dessa noite. Amém. Olá, amada igreja, boa noite. Nós estamos aqui esta noite, como os irmãos já sabem, nossa campanha de missões nacionais 2020 teve o início no domingo, com a abertura do culto à noite,
Então, irmãos, começamos já, né, com os nossos desafios. Nós queremos já agradecer aos irmãos que estão orando pelos nossos desafios e por os irmãos que estão participando dos nossos desafios. Realmente, irmão, não são desafios fáceis, né? Não são desafios impossíveis de realizar, apesar, né, das nossas limitações, né? Nós temos nos desafiado, tudo para a honra e glória do nosso Deus. Então eu estou aqui esta noite para falar dos irmãos sobre o nosso quarto desafio. Irmãos, o nosso quarto desafio será o nosso almoço missionário virtual. Então, irmãos, será a oferta no valor de R$10. A nossa Junta de Missões Nacionais tem realizado vários projetos, né? E, por exemplo, o projeto Cristolândia é um projeto que eles distribuem diariamente quentinhas, né? Alimentação. E também tem projetos que distribuem também cesta básica, né? Auxiliando as famílias mais carentes. Então, são projetos, irmãos, que trabalham diariamente com distribuição de quentinha e distribuição de alimentos. Então, irmãos, esse projeto é um projeto que precisa de recursos. Todos os projetos precisam de recursos, precisam, né, ter o dinheiro para poder financiar esses projetos. Então, o nosso desafio é esse almoço missionário virtual. Os irmãos vão se desafiar para ver quanto os irmãos vão poder doar, né, o almoço. Então, irmãos, precisamos orar, né? Precisamos interceder ao Senhor para que nós possamos ter condição de ofertar esse almoço missionário. Porque através dessa oferta, irmãos, nós iremos fazer parte dessa distribuição de alimento que os projetos têm sido realizados, a distribuição de quentinhas que os projetos que está sendo realizado. Então, irmãos, indiretamente ou diretamente nós estaremos ali, envolvidos ali, né? Quando eles estiverem ali fazendo aquele ato ali. Então, esse é o nosso quarto desafio. Quanto, irmão? Quanto almoço você pode ofertar? Vamos orar ao Senhor, porque com certeza o nosso Deus irá nos dar a condição. E o mais importante, irmãos, o Fernando Brandão, o pastor, ele disse que esse ano é um ano de desafio para a campanha de missões nacionais. Por quê? Porque eles não estão mais só querendo, né, dar continuidade aos trabalhos, os projetos que já tem. Eles estão querendo criar novos projetos, e novos projetos estão sendo criados. Então, ele até usou a palavra, esse ano nós vamos sonhar. E um desses projetos é abrir uma nova Cristolândia. Então, irmãos, nós também vamos fazer parte desse sonho. Vamos sonhar também, irmãos. Nós não vamos pedir ao Senhor, né, que alcancemos o nosso alvo que em assembleia nós realizamos. Nós vamos trabalhar, nós vamos orar para que nós possamos ultrapassar, irmãos, o nosso alvo missionário. Irmãos, somos responsáveis, né, por levar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor. Quem segunda-feira participou
vigília de oração, pôde ver vários trabalhos sendo realizados, vários projetos, várias pessoas que tiveram sua vida transformada através do projeto ali, orando, agradecendo a Deus pela salvação que teve, pela salvação que trouxe para a família dele, para os parentes deles. Irmãos, nós somos responsáveis por isso, irmãos. Nós somos uma igreja missionária, nós fazemos missões. Cada um de nós tem uma participação muito importante. Deus deu um dom para cada um de seus servos. Deus deu. Então, vamos trabalhar com alegria, com satisfação, vamos trabalhar em oração. Estamos aí trabalhando, a nossa igreja já está trabalhando, então pedimos oração. Vamos orar, irmãos. Vamos participar dos nossos desafios. Deus sabe as nossas necessidades. Ele conhece os nossos corações. Então, Ele vai nos capacitar, irmãos. E nós iremos conseguir ultrapassar o nosso alvo de missões nacionais de 2020 este ano, irmãos. Que Deus esteja com cada um de vocês. Então, irmãos, lembre-se, nosso quarto desafio, o nosso almoço missionário virtual. Compartilhe com os amigos, compartilhe com a família, distribua a informação nas suas redes sociais para que nós possamos todos juntos transformar vida, porque Ele me amou. Então eu oro, porque Ele me amou, eu compartilho, porque Ele me amou, eu amo, porque Ele me amou. Então, irmãos, essa é a nossa oração no decorrer da campanha. Uma noite abençoada para todos. Boa noite, queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez nesta noite para estudarmos a palavra de Deus. Isso é gratificante e nós agradecemos a Deus por este privilégio, por esta bênção que Deus nos concede. E o meu desejo é que o estudo desta noite possa nos ajudar a crescermos um pouco mais, a sermos mais íntegros, mais cuidadosos, mais operosos no reino de Deus, e esta é a vontade do Senhor para conosco. Tivemos ontem, terça-feira, como é o dia oficial de culto no Ponto de Pregação Maria Cristina, um trabalho abençoador. E nós pudemos ali ouvir a mensagem de Deus através da irmã Ilza, os louvores, uma bênção. Deus continue abençoando os irmãos que colocaram no coração esse desejo de manter ali esta obra de Deus, que é a anunciação do Evangelho das Boas Novas. Mas também tivemos a oportunidade de estar recebendo ali visitantes também, foi uma bênção, porque Deus enviou ali pessoas para compartilhar conosco os momentos maravilhosos. E nós queremos agradecer a Deus também, porque foi lançado aí a campanha de missões nacionais. E o certo Deus estará nos abençoando para que haja um grande despertamento na igreja e nós tenhamos um resultado abençoador para possibilitar os nossos missionários continuarem fazendo a semeadura do Evangelho, da graça de Deus, que é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. Quero convidar você a orar nesse instante, oração de gratidão a Deus, porque o Senhor tem nos
abençoado ricamente, poderosamente. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este dia, por esta noite, por este estudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado das nossas necessidades. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem abençoado a igreja, que é a igreja do Senhor. E ela tem, Pai querido, respondido, Senhor, através da participação nas atividades do Teu reino. E nós queremos, ó Deus, te agradecer, porque temos, ó Pai, acompanhado a igreja nesse tempo difíceis que estamos vivendo. Mas os Teus servos, ó Deus, não têm esmorecido, têm compartilhado com o trabalho do Senhor. Queremos te pedir por aqueles, ó Pai, que estão ainda em casa, Senhor Deus, ainda não, Pai querido, puderam participar ativamente conosco das atividades do Teu reino. Mas que o Senhor esteja abençoando também, para que no tempo certo, Senhor Deus, eles possam, Pai querido, também se lançar, Pai amado, na obra, sabendo que é uma recompensa do Senhor para todos nós. Abençoa as nossas crianças, ó Deus, que, Pai amado, não temos previsão de quando eles poderão retornar, Senhor Deus, ao templo. Mas nós te pedimos, Pai querido, que o Senhor cuide delas, para que elas possam estar também recebendo nos seus lares, através dos seus pais, seus avós, ó Deus, a porção necessária do ensinamento para que eles permaneçam, Senhor Deus, conhecendo cada dia mais o Teu Filho Jesus, o nosso Salvador. Continua, Senhor Deus, cuidando daqueles, ó Pai, que estão em casa, para que a Tua graça bendita possa alcançá-los, ó Deus, e trazer alegria aos seus corações. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e nos ajude para que o estudo desta noite alcance, Senhor Deus, as nossas necessidades, Pai querido. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós separamos para compartilhar com os irmãos nesta noite parte da palavra de Deus, em que ensino de Jesus, é Jesus que trouxe esses ensinamentos para nós, e nós estamos compartilhando com os irmãos nesta noite, que é a parábola do semeador. Por certo, Jesus, quando contou esta parábola, ele tinha um objetivo em ensinar os discípulos algo com respeito ao reino de Deus. E lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 3, nós encontramos Jesus iniciando esse ensinamento, dizendo aos discípulos, aqueles que estavam com ele para ouvir e aprender. Então Jesus começa no verso 3 dizendo: ouve e escutai. O semeador saiu a semear. Isso o Evangelho de Marcos inicia lá com essas expressões. E aí começa então a Jesus dizer: e aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho. E vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre as pedras, onde não havia muita terra, e nasceu e logo, porque não tinha terra profunda, mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, outra 60, e outro 100.
E disse-lhe: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, os 12, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábola, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Mistérios do reino de Deus, mistério de Jesus, palavra de Jesus. E disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? E o que semeia? Semeia a palavra, disse Jesus. E os que estão juntos ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Logo, nós entendemos um pouco, né, esta linguagem de Jesus nessa parábola. E logo, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e atira a palavra que foi semeada no coração deles. E da mesma sorte os que recebem a semente sob as pedras, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz a si mesmo, antes são temporãs, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, e os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, as ambições e outras coisas, entrando sufocam a palavra e fica infrutífera. E aos que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, 1 a 30, outro a 60 e outro a 100 por 1. Jesus, quando contou esta parábola, Jesus queria ilustrar verdades espirituais. Por isso que ele usava linguagem que era comum no dia a dia dos apóstolos e das pessoas que o ouviam. Então, a parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus que se encontra, pelo menos, nos 3 evangelhos sinóticos. Se encontra em Mateus, se encontra em Marco, como li, e se encontra no evangelho de Lucas também. Então, os 3 evangelhos relata esta mensagem, que é a mensagem que deve ser pregada ao mundo, a mensagem do evangelho do reino de Deus. Reino de Deus. E Jesus queria, então, prevenir aos discípulos, né, como também a nós no tempo da igreja hoje, tá, em relação à pregação do evangelho, que dificilmente nós pregamos e teremos um resultado, uma colheita, né, maravilhosa, 100%. Dificilmente, ou impossível isso acontecer. Não acontecia no tempo de Jesus, não acontecia no tempo apostólico e também não acontece no tempo da igreja hoje. Pregarmos o evangelho e termos um resultado tão abençoador, 100%. Tá? O exemplo está na igreja aqui, está no ponto de pregação Maria Cristina, e por onde nós temos passado, temos anunciado o evangelho, nós temos visto que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, poucos dão crédito, poucos recebem de bom grado a palavra. Então essa parábola do semeador,
ela tem muito a ver com o coração. Então, alguns chegam a chamar esta parábola a parábola do coração, porque nós vemos, né, no ensino de Jesus essa história maravilhosa em que fala do semeador, fala da semente e fala do solo, que na linguagem da palavra de Deus nós podemos identificar, né, o semeador no tempo de Jesus foi Jesus. No tempo apostólico foram os apóstolos e todos aqueles que pregaram a palavra. E no tempo da igreja hoje somos nós os semeadores. E a palavra, ela sempre será a palavra de Deus. A semente, a semente sempre será a palavra de Deus. A mensagem da palavra de Deus. Tá? E o solo, na linguagem de Jesus, é o coração do homem, coração do pecador, aquele local em que a semente vai ser semeada para louvor e para a glória de Deus. É uma parábola que não é difícil entendermos. Por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 13, de 18 a 23, ele dá a interpretação desta parábola, tá? Então, se você, querido irmão ou irmã, verificar lá em Mateus 13, 18 a 23, você vai encontrar Jesus trazendo a interpretação dessa linguagem da parábola. Então, os elementos que constituem a parábola, nós já falamos, né? Que é o semeador, a semente, que é a palavra de Deus, e o solo, que é o coração dos pecadores, ou o nosso coração, né? O nosso coração, nós recebemos comumente sempre os ensinamentos da palavra de Deus. Nós que já temos Jesus, também temos um coração que pode ser considerado também, ou um coração que nós vamos ver na interpretação de Jesus, que pode ser um coração aquecível, né? O acessível, é a palavra de Deus, pode ser um coração de pedra, um coração duro, tá? Um coração que produz frutos e um coração que não produz frutos, tá? Então, o semeador, no tempo de Jesus, como eu já disse, era o próprio Senhor Jesus, tá? Ele era o semeador que estava fazendo a grande semeadura do evangelho do reino de Deus, como ele mesmo declarou, que estava anunciando o evangelho do reino de Deus, tá? Então, nós, como já disse, também somos semeadores quando fazemos isso com fidelidade aos ensinamentos da palavra de Deus. Quanto à semente, esta palavra abençoada, que também é a palavra do reino de Deus, tá? Sabemos que nesse tempo da igreja é um bom tema para pregação, como foi também a pregação de Jesus. É um bom tema, né? Anunciarmos a semente boa do evangelho do reino de Deus aos corações dos pecadores. E o solo é muito importante, essa ideia do solo, não é isso? Porque o solo, quando nós olhamos para o semeador ou o agricultor, tá? O solo tem que receber bem a palavra de Deus para que as raízes, né, desenvolvam bem e possa então produzir uma boa quantidade de frutos. Assim também é o coração do pecador. Se o coração do pecador receber bem essa palavra, certo? Ele vai produzir, através da fé, resultados maravilhosos. E vai, cada dia, ser uma bênção, porque essas raízes, elas vão aprofundar
vão ganhar realmente força para que ele seja um crente fiel, obediente aos ensinamentos da palavra de Deus. E Jesus, com esse ensinamento, Jesus estava dizendo para os discípulos em que eles iam encontrar tempos difíceis, tá? Tempos difíceis, em que eles iam ter dificuldade no desenvolvimento do ensinamento desta palavra no coração dos pecadores. Haveria corações como pedra, terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos, em que não ia deixar a semente produzir grandes quantidades de frutos, ou talvez frutos nenhum. Então, esses solos que Jesus coloca na parábola, alertando os discípulos em que eles teriam essas dificuldades. Mas a parábola, nos ensina também, tá? Nos ensina também em que aquela semente que caiu à beira da estrada, tá? Ali as aves vieram e comeram essa semente, como aqueles que ouvem, não entendem. Por isso o coração endurece e eles então não recebem de bom grado a palavra de Deus. E as aves representam o inimigo, representa o próprio inimigo, Satanás, que vem e arrebata a palavra dos corações dessas pessoas e eles permanecem com o coração endurecido, tá? Então a parábola é fácil entender, só basta irmos lá em Mateus, nós vamos ver que Jesus mesmo deu a interpretação desta parábola, tá? Mas Jesus finaliza dizendo, que aquela semente que caiu em boa terra, aquela semente, ela produziu frutos maravilhosos. São aqueles que receberam a palavra com grande alegria, com grande alegria. E essas pessoas, elas puderam glorificar a Deus, mesmo nas tribulações, nas perseguições, elas persistiram no Evangelho da graça de Deus. Então, a parábola é fácil entender se nós verificarmos os ensinamentos que Jesus trouxe através desta parábola maravilhosa que trouxemos o estudo desta noite. Então, este solo maravilhoso, já diz, representa aqueles que receberam a palavra e o seu coração, como fruto, como solo, não foi sufocada. A semente não foi sufocada, tá? Não foi sufocada. Então, que nessa noite nós possamos refletir em que esta semente maravilhosa do Evangelho, também nos nossos corações, ela tem uma importância vital. E nós precisamos ouvir e precisamos obedecer para que a profundidade dessa palavra nos nossos corações possa multiplicar e produzir uma boa colheita de vidas que salvas para a glória do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Essas verdades que Jesus passou para os discípulos dele são verdades também que a palavra de Deus passa para nós nesse tempo da igreja. Mas é preciso que nós venhamos permitir que esta palavra entre em nossas vidas. E nós possamos então, através deste Evangelho, que é o poder de Deus, tá? Mostrarmos ao mundo que, na realidade, os nossos corações que recebeu esta palavra, eles estão, então, agora transmitindo ela a tantas outras pessoas que precisam ouvir também esta mensagem do Evangelho da graça de Deus. E Jesus inicia dizendo para que as pessoas possam ouvir
e termina dizendo: quem tem ouvido para ouvir, ouça, no versículo 9. Então, queridos, façamos a obra de Deus conscientes de que sempre será recebida de bom grado quando anunciamos as boas novas de salvação. Mas isso vai depender do solo em que esta semente está sendo semeada. Então nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Mas nós podemos, enquanto esperamos, vamos trabalhando e orando e continuarmos a semeadura até que Cristo volte para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe poderosamente nesta noite, nesse estudo bíblico. Amém.